É, Vascão, tu não tem sorte mesmo contra a gente, hein? Que fase do Vascão, hein, mano? E pior que eu costumo falar direto que se tivesse um campeonato só entre Corinthians e Vasco, a gente seria campeão no primeiro turno todo ano, cara, porque é um confronto que não tem mais rivalidade, né, mano? Virou paternidade pra mim. Depois que o Corinthians aposentou os caras lá em 2012, depois daquele jogo na Liberta, todo jogo contra o Vasco hoje é só alegria. Inclusive eu tenho que agradecer quem montou esse calendário, porque a gente pegou o Vasco na hora certa, porque veio depois do fiasco em Itaquera contra o Huracan e é uma semana de um derby, cara. Então só o Vasco mesmo pra fazer o corintiano feliz. E outra, esse também foi um bom jogo, porque além dos 3 pontos de graça, e hora que falam que de graça nem injeção na testa, foi bom pro Ramon também testar tanto o Bidon de volta ao time, que acabou perdendo a vaga pro Martinez e pro Ranieri, meio que pra ver se melhorava a defesa, e melhorou, mas também pra dar essa chance pro Coronado, que tinha sempre a desculpa de que só jogava no time reserva, que só entrava na fogueira, que nunca tinha chance de jogar no mesmo time que o Garro joga. E assim, eu não sei vocês, mas pra mim ele não aproveitou de novo. Não convenceu, né? Eu ainda dou esse boi da lesão, da falta de ritmo e tudo mais, mas mano, de fato, o estilo de jogo dele não casa nem um pouco com esse time. Tipo assim, só não rola, mano. Você vê que ele tenta, que ele corre, se esforça, ele não é um jogador ruim, só que não é a mesma coisa. E, mano, eu fico triste de verdade, assim, porque eu gosto dele, acho muita bola, mas fazer o quê? Só não deu liga, né? Pra mim ele ainda é o titular, enquanto tiver condições, tem que ser o substituto do Garro. O Ramon, inclusive, precisa encontrar uma maneira dele jogar, dele ser o protagonista de certa forma nesse time também, mas realmente, enquanto o Garro não voltar, a gente vai ter muita dificuldade desse jeito, viu? E é isso, cara. De coisa negativa, se você for ver, ou nem isso, talvez, acho que é a única coisa que deu pra falar, né? Porque o jogo em si foi uma festa do começo ao fim. É que assim, eu não quero me empolgar também, porque, pô, é o Vasco, tadinho. É como se gabar porque matou uma formiga. Só que, mano, tirando o resultado, né, e vendo o que o Corinthians praticou de futebol, o atropelo que foi, eu só fico ainda mais incrédulo que esse mesmo time conseguiu perder pro Huracan em casa e foi atropelado pelo Barcelona em Guayaquil. Tipo assim, pra mim as coisas não batem. O Vasco não é tão pior que esses dois times, mesmo sendo reserva. E outra, tem vezes que eu fico encucado, como que essa dupla do Memphis e do Yuri não conseguiu dar certo nesses jogos, cara? Quer dizer, talvez tenha uma explicação pra isso. Se o Memphis não fosse tão 10 o tempo todo, as coisas poderiam ter sido diferentes. E eu não sei se essa ideia dele jogar de 10 é uma parada que vem do Ramon ou é dele próprio, mas, mano, é nítido assim que o lugar do Memphis é jogando ao lado do Yuri, é conversando perto da área, é tabelando perto do gol. Pô, os caras parecem amigos de infância, mano, que cresceram jogando juntos, é muita intimidade, muito entrosamento. Então você tem que aproveitar isso, cara. Não dá pra fazer o Memphis ir buscar a bola no meio campo e o Yuri ter que sustentar a marcação lá na frente sozinho. Isso não existe, mano, e ficou mais do que claro ontem. O cara conseguiu fazer uma partida impecável jogando lá na frente e não é a primeira vez que isso dá certo. O cara participou dos 5 gols, cara. Vocês têm noção? Os 5 gols teve participação do Memphis. É que pro azar dele, o único que deu certo no segundo tempo foi justamente o gol contra do João Vitor, né? A lei do ex funcionou, mas funcionou de uma forma diferente pro Vasco. Enfim, só pra finalizar, como a gente tá falando aqui dos gols anulados, é engraçado falar sobre o VAR, porque na época que ele foi lançado, todo mundo tinha certeza que, mano, acabou, né? Agora os erros de arbitragem vão sumir, não tem mais como o árbitro ver e rever uma imagem dezenas de vezes e tomar a decisão errada. Só que olha como as coisas são engraçadas, né? O Memphis toma um pisão na frente da área, na frente do juiz, uma falta clara que poderia render um perigo pro Vasco, sem contar um possível cartão vermelho, mas ninguém falou nada. O VAR não chamou, o Darão também não fez questão de falar nada, ficou por isso. Agora, pra achar um suposto toque do Bidu no Pumita, que até agora eu não tenho certeza se teve, e pra dar um impedimento numa jogada que o Piton erra o domínio e configura outro lance na minha visão, aí os caras são leão. Então quer dizer, cara, o problema tá longe de ser a ferramenta. Eu concordo 1000% com o que o Memphis falou. Enquanto quem decide as coisas no futebol fizer esse tipo de coisa, nós estamos no caminho errado, falou? Mas é isso, mano. De qualquer forma, feliz pela vitória, pelo show que deram em campo, foi gostoso de assistir. E agora só espero, mano, de verdade mesmo, que mantenham essa postura na Sul-Americana também, porque se jogarem metade dessa bola que jogaram ontem, a gente classifica com o pé nas costas, falou? Bom, e até por falar no Memphis, mano, a noite realmente foi boa, talvez a melhor dele aqui no Brasil, mas eu não sei se valeu a pena não, viu? Porque a massagem que ele levou no pé durante o jogo do Piton não só inchou o pé dele, né, e ele mostra no vídeo depois, como agora ele tá fora do jogo contra o Cali na terça e ainda virou dúvida pro derby no final de semana. Pois é, mano, e o pior é que não é só ele não, o Coronado também é outro que tá fora nesse meio de semana, porque ele simplesmente sofreu um trauma no ombro naquele lance que parecia que ia sair, e olha só, virou dúvida pro derby também. Ou seja, nosso departamento médico que até então estava vazio, o elenco completinho pro Ramon, de uma hora pra outra ganhou esses dois, o Angileri e o Gustavo Henrique com problemas na coxa, e mais o Hugo e o Garro que já estão fora desde o começo do Brasileiro, e a gente sabe que só volta no final do mês. Então, mano, em questão de semanas, a gente conseguiu perder 6 titulares numa reta de 2 jogos importantíssimos pra gente, cara. Um derby e um jogo na Sul-Americana. Não tem jeito, futebol é isso, cara. As coisas acontecem, não tem como prever, mas o Coronado também, hein? Pô, acabou de voltar de um problema e já se envolveu em outro. Pelo amor de Deus, irmão. Tá pior que o Renato Augusto. Vamos lá, né? Mas é isso, mano. Torço aqui pra que não seja nada demais, pra que esses 4, né, que eu falei, possam voltar o quanto antes, mas de preferência que seja agora no derby, né? Porque os caras vão estar com sangue no olho pra pegar a gente, viu? Vai ser uma parada feia.
Bom, e até por falar muito no Memphis, né, eu preciso tocar nesse assunto aqui, porque a CBF, que protocolou aí uma nova regra no futebol, proibindo agora o jogador de subir na bola, porque essa é uma atitude antidesportiva, que visa exclusivamente a provocação e não sei o que, e agora virou passivo de cartão amarelo. O Memphis foi o primeiro a falar sobre o tema, o primeiro a detonar os caras, na verdade, tanto na entrevista pós-jogo contra o Vasco, quanto nas redes sociais. E aí que veio o problema, tá? Ele publicou uma foto desse momento aí pisando em cima da bola e marcou a CBF também, além de fazer um textão na legenda que, em resumo, ele diz que veio pro Brasil para jogar um futebol bonito, mas que infelizmente a CBF parece mais preocupada em punir aquilo que ele chama de futebol arte do que em resolver qualquer outro problema. Em outras palavras, mano, eles estão fazendo jus a quem fala que o futebol ficou chato, e tá mesmo. Pô, já pensou você tomar um amarelo porque você fez um drible? É pra onde a gente tá caminhando com esse tipo de regra. Só pra vocês terem uma noção, mano, o hóquei no gelo, que é um esporte que parece futebol, mas é totalmente diferente, tem um momento que os caras podem literalmente sair na mão e aquilo é legalizado, mano, faz parte do jogo. O árbitro para assim, ó, separa todo mundo pra ver os caras se pegar. Só que aqui não, no futebol você não pode subir em cima da bola porque senão o Joãozinho não vai gostar. Você não pode comemorar pra torcida adversária porque senão vão tacar água em você. Mas é isso, mano, enquanto presidentes de federações estiverem com a conta gorda recebendo bem, né, um aumento de 330% no próprio salário, a gente vai continuar tendo Edinaldos da vida comandando o futebol e regras como essa sendo criadas. Não tem pra onde correr. Bom, e aqui a gente entra num assunto um pouquinho mais delicado, fiel, que é sobre finanças. Por quê? Porque o Corinthians enviou aí para o CORI, que é basicamente o Conselho de Orientação, um documento que indica um aumento de 700 milhões de reais na dívida total somente no primeiro ano da gestão do Augusto. A informação que é do Samir Carvalho, por sinal. Só que esse documento, eles da diretoria dizem que ainda não é oficial, é apenas um rascunho do balanço, porque não tiveram tempo de fazer, falta a auditoria das contas e tudo mais, então podem ter algumas alterações. Só que mesmo assim, cara, nós estamos falando aqui de 700 milhões de reais em apenas um ano. Isso é muito preocupante, cara. Tudo bem que, sei lá, né? Grande parte desse aumento tá atrelado mesmo aos juros das dívidas existentes e realmente não tem o que fazer. É como uma bola de neve que só vai crescendo. Só que será mesmo que esse é o único problema, presidente? Será que é só culpa da antiga gestão? Será que fazer a nossa base de balcão de negócios pros seus amigos também não ajuda? Será que distribuir ingressos de graça pros sócios também não tem nada a ver com isso? Então assim, sempre que aparecer o assunto SAF, são notícias como essa daí, de dívida crescendo e as coisas piorando, que só fazem mais torcedores aderir a essa ideia, porque parece o caminho sem volta, mano. Não importa se você gasta X ou Y em contratações, porque a dívida já tá num patamar tão incontrolável que, a não ser que a gente faça uma venda à la Hendrick, Estevão todo ano, a gente nunca vai se livrar disso. Além da SAF também, como eu falei, né, mas aí já é pra um caso extremo, só se a bomba explodir e não tiver mais jeito, porque imagina, cara, se cresceu 700 milhões de reais em apenas um ano, imagina que não vai crescer em 2025, só com os juros. Pois é, mano, nossa dívida já tá na casa dos 2,6 bilhões, cara. Meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca, será? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!